¿Cómo ha estado siguiendo, Pablo, el caso del juicio contra Yanine Áñez en el caso llamado en Bolivia Golpe de Estado 2, referido a la proclamación el 12 de noviembre de 2019 de Yanine Áñez en la sucesión ante la renuncia de Evo Morales? Bueno, toda a comunidade internacional que ha estado acompanhando a realidade de Bolívia nestes últimos anos, ao lado do próprio pueblo boliviano, ha estado esperando que se haga justiça, não? Efectivamente, este juízo é uma primeira resposta institucional do sistema de justiça de Bolívia sobre os muito graves atentados em contra a democracia e, como todos sabem, el respeto a la democracia es la condición primera para el respeto de todos los demás derechos humanos. De esta forma, se espera que con la lectura de los alegados finales y con la sentencia, pasado toda la tramitación del conjunto de recursos que la exmandataria ingresó, ¿no? con impugnaciones, nulidades, acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, o sea, efectivamente, a Justiça de Bolívia buscou respeitar seu devido processo, permitindo cada uma dessas etapas de questionamento, respondendo individualmente a cada uma de elas, e a chegada do momento, então, se discutiram a resposta que esperamos que seja equivalente à gravidade dos hechos em seu momento. Ahora, ¿cómo se ve el caso desde la comunidad internacional? Aquí en Bolivia se esperaba más bien un proceso, si se quiere, de reparación judicial para las víctimas de Sacaba y Sencata, de Montero, las víctimas de Betanzos, las víctimas de la zona sur de La Paz en la crisis postelectoral de 2019. Sin embargo, este proceso se adelanta y obviamente tiene mucho interés político. ¿Cómo se percibe esto en el exterior? Sim, efetivamente parece que há dois lados desse processo. Desde um ponto de vista político, não? Se ha tentado politizar toda esta causa judicial. Se tentou fazer crer que a senhora Yanine Áñez era uma perseguida política ou seria vítima de um abuso de poder, pero bem, todos han acompanhado efetivamente como passou o traspasso constitucional e as violações da própria Constituição Política do Estado. Depois se desplegou uma intensa campanha em meios de comunicação para adelantar-se à história e que já foi absurda, pero que em verdade se deveria respeitar e esperar o funcionamento do próprio sistema de justiça. Esses aspectos políticos, de alguma maneira, intentam contaminar o que interessa efetivamente, que são os aspectos técnicos desse processo. Não? E mirando desde afuera, o que hemos estado observando com análises de especialistas e juristas é que efetivamente a senhora Áñez se arrogou da soberania popular e esse é um princípio indelegável, não? Ao cercenar essa vontade que havia otorgado funções e atribuições tanto aos mandatários constitucionais como aos assembleístas, a quienes, sem considerar suas renúncias, se les removeu para autoproclamar-se. Ella desconheceu os direitos políticos dos mandatários constitucionais, dos assembleístas, ou seja, todas as pessoas que haviam sido eleitas por el voto popular, por el sufrágio universal, a quienes também, sem considerar suas renúncias, nem contemplar as formalidades legais, se les deu por renunciados, expulsando-los de seus cargos, sem as formalidades da lei. Então, há vários aspectos técnicos desse processo, técnico-legais, como, por exemplo, o hecho de que ella, como parlamentária, conhecia que se devia convocar por meios de comunicação escrita uma sessão extraordinária da Assembleia, tanto para considerar as renúncias forçadas, não, dos mandatários, quanto para votar a própria sucessão constitucional e tomar juramento de lei. Então, em sua condição de reemplaçante, deveria ser com 48 horas de antecipação, com número de sessão, com temário fijo, e não convocou, não lo hizo, e, por lo tanto, executou uma ordem contrária à Constituição, e assim se pode, e não são apenas esses aspectos, não? Assim se pode concluir que, efetivamente, aquele acto de sucessão
constitucional fue una simulación de una sesión de asamblea. Pero bien, efectivamente, la violación a estos importantes dispositivos constitucionales pone a Bolívia frente a uma encruzilhada, em mi visión. O sea, é uma encruzilhada histórica, em lo qual o Estado, nesse momento, vai efectivamente levar adelante de maneira muito séria estes juízos, apontando hacia o futuro sua não repetição, e afirmando que Bolívia é um Estado de Direito, afirmando o império da lei, de que a lei vale para todos, e, por lo tanto, apontando hacia o futuro a não repetição com a devida responsabilidade de estas pessoas que han cometido estas ilegalidades, ou Bolívia vai estar caminhando para uma linha na qual se permitirá que grupos sociais possam armar-se ou promover revoltas sociais para tentar tombar sucessivamente governos dentro de marco de uma instabilidade permanente, histórica permanente. Não? Eu creio que esse passado em nossa Latinoamérica deve ser superado e bem, e não é apenas Bolívia hoje, é a justiça boliviana que hoje tenta defender sua democracia. Há juízos muito similares que estão passando, por exemplo, em Estados Unidos e em Brasil também, e que estão avançando na mesma linha de responsabilizar devidamente aqueles que atentam contra a democracia. Ahora, cierto, aquí hay una contradicción enorme entre uno y otro bando político, unos justificando la sucesión de Yanine Áñez. Es más, yo le cuento, si también usted lo recuerda, el expresidente y candidato Carlos Mesa dijo que la sucesión de Yanine Áñez fue impecable, y días antes de la sucesión él precisamente convocaba a los partidos con representación política a asistir a la sesión para que en algún momento no sea considerada la llegada al poder de Yanine Áñez de inconstitucional, o el acto no sea considerado como un golpe de Estado. Estos encuentros obviamente generan contradicciones y obviamente plantean una permanente situación de tensión y de contradicción a la hora de recontar la historia. ¿Qué criterio tiene de esto, Paulo? Bueno, yo espero que estas contradicciones sean finalmente resueltas, porque la última palabra pertenece al sistema de justicia, ¿no? La democracia de Bolívia não pode estar em meio a alegações ou retóricas políticas de um lado, de outro. O que creio que se deve efectivamente confiar é no sistema de justiça, ao evaluar de maneira técnica legal se houve ou se não houve violação à Constituição. Eu, desde minha perspectiva jurídica, me parece que muito claramente estas violações passaram a distintos artículos da Constituição, ao artículo 161, artículo 154, artículo 26, artículo 158, e recordar que não se pode considerar uma sucessão perfeita quando as calles estão tomadas por grupos parapoliciales cerrando as calles, quando os parlamentares eleitos são impedidos de ingressar na sessão, quando a toma de possessão se dá sem os requisitos formais previstos na Constituição, ou com a presença das Forças Armadas, que constitucionalmente não devem, em nenhuma hipótese, participar da política. Então, à luz da história comparativa da região, e à luz dessa análise estritamente jurídico-constitucional, a mim me parece que han sido violados vários de los dispositivos constitucionais. Pero confiemos em la justiça e esperamos que a partir de uma decisão da justiça, essa decisão possa ser respeitada, porque também é importante que Bolívia pueda agora avançar em os outros juízos, não? Os juízos que têm que ver com as massacres de Sencata e Sacaba. E aqui também há que fazer um comentário de que a senhora Yanine Áñez não ha realizado tudo isso sola, ou seja, esteve acompanhada de setores políticos que ajudaram em los actos sucessivos que permitiram
essa deturpação, esta alteração da ordem constitucional do país, que deve ser sancionada em mi juicio, reitero. Ahora, ¿usted qué cree? El otro día nosotros hablábamos con un colega y él decía, golpes eran los de antes, y aquí hay eufemismos en Bolivia. No quiere llamarse a lo que ocurrió en 2019 golpe de Estado, por un lado, unos no lo aceptan y otros consideran de que hubo una ruptura constitucional. En su criterio, ¿qué es lo que ocurrió en Bolivia? A mí me parece claramente que ha pasado uma ruptura constitucional, porque não se ha observado estritamente os dispositivos da Constituição, os procedimentos previstos na própria Constituição para essa sucessão presidencial, mas também há outros aspectos involucrados, que foi a maneira por qual isso passou, não? Desde o ponto inicial, quando as Forças Armadas sugeriram ao anterior presidente a sair, ou seja, isso já enviou para todos conhecedores de processos de transição democrática e de práticas autoritárias na região, uma señal muito clara de que aí algo já estava mal, não? Porque as Forças Armadas não devem meter-se na política e quando lo hacen, estão de alguma maneira indiretamente ameaçando. E isso não pode ser admissível em nenhum de nossos países em Latinoamérica. Então, eu creio que aqui todos vão recordar muito claramente que a própria Constituição estabelece que as Forças Armadas têm o dever de assegurar o império da Constituição, e isso não passou, têm o dever de garantizar a estabilidade do governo que havia sido legalmente constituído, isso tampouco passou. Então, me parece que nesse momento não é que tergiversar sobre princípios básicos da democracia, e aí sim que afirmar de maneira muito contundente que esse tipo de situação, quando passa, recebe uma resposta institucional forte, do Estado de Direito de maneira forte, para evitar que pueda repetir-se no futuro. Não é possível que vamos a trabalhar como um paradigma de normalidade para a Bolívia ou para todos os demais países da região, todo o que ha passado durante 2019 no país. Não me parece que efetivamente esse é o padrão ou a referência de normalidade democrática que